Bom, então, perempção. Considera-se perempta a ação quando iniciada, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias. Então, a perempção, a primeira hipótese de perempção, é quando o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias. Ora, ele tem que ser regularmente notificado para que ele promova o andamento do processo. Se ele não promover, peremptação. Ocorre também a perempção quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas que podem sucedê-lo, né? Então, se em 60 dias eu não tenho a vinda dos herdeiros ou representantes legais, né? Sucessores, né? Agora preste atenção aqui. Que eu falei para vocês que existe uma ação penal privada personalíssima. E disse para vocês, quando nós falamos na ação penal privada personalíssima, que quando morre o querelante na ação penal privada personalíssima, não há possibilidade dele ser substituído. Qual é o crime em que se prevê a ação penal privada personalíssima? Ocultação de erro essencial ou ocultação de impedimento. Nesse caso, morrendo o querelante, não tem como substituir. E aí eu também terei um outro caso de perempção, porque eu não tenho como substituir. Nos demais casos, havendo a possibilidade do querelante ser substituído por sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, eles têm que se habilitar no prazo de 30 dias. Professor, mas ele tem que ser intimado? Tem, os representantes legais têm que ser intimados, gente. Se eu não intimar o representante legal, da data da intimação regular dele, começa a contar os 60 dias para que os herdeiros legítimos e testamentários, os representantes legais, os sucessores possam tomar conta do processo de ação penal privada. A partir do momento que morre o querelante, o juiz deve mandar intimar os seus representantes legais, os seus sucessores. A partir dessa intimação, eles têm 60 dias para se habilitar no processo. Se eles não se habilitarem, haverá perempção. Ok? Ocorre também a perempção quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, né? Naquele caso de ação penal privada, personalíssima, não pode comparecer em juízo ninguém, mesmo que compareça, por ser ação penal privada personalíssima, haverá perempção. Considera-se perempta a ação penal quando iniciada, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, já vimos. Ocorre também a perempção falecendo o querelante ou sobrevindo a sua incapacidade. Já vimos, não comparece a juízo para prosseguir no prazo de 60 dias qualquer das pessoas que couber fazê-lo. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Mas se nem o cônjuge, nem o ascendente, nem o descendente, nem o irmão comparece no prazo de 60 dias, a ação está perempta. Pune-se assim a desídia do querelante que não deu seguimento à ação quando deveria tomar determinada providência para impulsioná-la. Atenção, não ocorre, porém, a perempção se o querelante deveria ser intimado para atuar e não se fez.
Se ele não for intimado, não corre o prazo de 60 dias e ele não poderá falar em perempção. Quem falou aí? Quem perguntou? Deu um exemplo dessa personalíssima. Eu já dei um exemplo da ação penal privada personalíssima. Eu expliquei na aula passada que uma ação penal privada personalíssima, ocultação de erro essencial ou ocultação de impedimento, imagine que você é irmã de sangue, irmã biológica de uma pessoa. Portanto, você tem um impedimento absoluto, não pode se casar com essa pessoa. Você sabendo disso, você oculta dolosamente, porque você está apaixonada pelo seu próprio irmão, você oculta dele, que você é irmã. Vocês se casam e no casamento ele descobre que você é irmã biológica dele. Ora, ele é o cônjuge prejudicado. Foi ele que foi traído no sentido que você ocultou dele, que você é irmã dele de sangue. Portanto, há um impedimento matrimonial. E ele, ao descobrir isso, ele tem ação penal privada personalíssima contra a tua pessoa. Se ele vier a morrer, mesmo que ele tenha filhos, esses filhos não poderão prosseguir na ação penal, porque a ação penal é personalíssima, só pertencia a ele em pessoa. Ok, não ocorre, porém, a perempção se o querelante deveria ser intimado e não foi. Ação penal nas contravenções. Cuidado. Antes de falar na ação penal privada nas contravenções, é bom a gente esclarecer também que considera-se perempta, né, a ação penal privada quando ela é proposta por uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica se extingue, né, sem deixar representantes legais. É outra hipótese de perempção que você deve anotar aí. Vamos repetir de novo. Quando uma pessoa jurídica, ela move uma ação penal privada e ela se extingue sem deixar representante, também eu considero a ação perempta. Ok? Então vamos para a ação penal nas contravenções. Bom, a ação penal nas contravenções. As contravenções é um crime, a contravenção é um crime anão, né? Ela é uma conduta de menor potencial ofensivo. Então, ela era sempre de ação penal pública. Não se admitia nas contravenções ação penal privada. Nem mesmo se admitia na ação penal, nas contravenções a ação penal privada subsidiária. As contravenções e os delitos culposos eram apurados através de inquérito policial. Eu falo eram. Então, iniciava-se a ação penal por denúncia do MP, seguia-se o procedimento ou rito sumário dos crimes punidos com detenção. Seguia-se, era o passado. Todavia, com o advento da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que criou os juizados especiais criminais e cíveis, as contravenções e os crimes apenados com pena máxima não superior a 2 anos, são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, inclusive os casos em que a lei prevê procedimento especial, passaram à competência do juizado especial criminal, dispensando a abertura através de inquérito policial, e agora então as contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo são apurados através de termo circunstanciado de ocorrência, mais conhecido como TCO. O TCO é uma espécie de inquérito resumido, onde é ouvida a vítima, onde são ouvidas as testemunhas, onde é ouvido o acusado e se admite, excepcionalmente, como prova da materialidade, um exame, um atestado médico. Não se exige um exame pericial, tá? Então, hoje, a abertura, o tombamento, se for praticada uma contravenção, é a partir de TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Aí, vamos então fazer o esqueminha aqui novamente, porque esse esqueminha aqui é muito bom para você aprender. Vamos lá. Então, vamos lá.
esqueminha. Então eu tenho um crime de menor potencial ofensivo. Esse crime é praticado e é feito um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Esse TCO vai gerar uma audiência preliminar. Onde é feita essa audiência preliminar? Nos juizados especiais. Nessa audiência preliminar, a princípio nós teremos uma tentativa de composição civil. Então aqui eu tenho o autor do fato e a vítima, e a vítima diz, olha, tu me deste um soco lá naquela festa, lá no Lapinha do Outeiro, eu para receber, para morrer essa parada aqui, tu me pagas R$1.000 que eu gastei para consertar esse meu nariz aqui, com antibiótico, com a cirurgia que eu tive que fazer, e está resolvido o problema. Havendo a composição civil, se resolve o problema no juizado especial. Então, havendo a composição civil e sendo crime de ação penal condicionado à representação, a vítima vai oferecer a representação. Essa representação, nós já sabemos, é uma autorização que a vítima dá ao Ministério Público para que ele possa processar o acusado. E o Ministério Público, então, propõe a transação penal. A transação penal é a proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, restritiva de direito, ou multa, que o Ministério Público pode propor ao acusado, desde que preenchidos os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Que ele tenha boas circunstâncias judiciais favoráveis, que ele não tenha sido beneficiado por uma transação penal no prazo de 5 anos anteriores àquele feito, e outros requisitos que a Lei 9.099 traz no seu bojo. Mas, vejam bem, a proposta de transação penal, ela é uma proposta em que o Ministério Público se utiliza da discricionariedade regulada ou regrada. Ele dispõe ou não da ação penal, porque ele está propondo a transação penal. Não havendo transação penal, aí sim eu terei o oferecimento da denúncia oral. Então, esse, gente, em linhas gerais, é o rito do juizado especial. Então, vamos só voltando aqui rapidamente. Então, não havendo a composição civil e não se obtendo a transação, o MP oferecerá denúncia oral, seguindo-se o procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo. E o que é esse procedimento sumaríssimo? Vamos lá. Vou botar aqui. Posso apagar ou não? Aqui do lado, então. Procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo. Bom, como é o procedimento sumaríssimo? Bom, ele começa com a resposta na audiência aqui, ó. Nessa audiência que é feita no juizado especial, se começa com a resposta do réu em audiência. Professor, por que a resposta do réu? Se vocês estivessem estudando procedimento ordinário, vocês iam ver o seguinte: quando o Ministério Público oferece a denúncia, no procedimento ordinário, o réu é citado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Como esse é um procedimento sumário, sumaríssimo, mais célere, sumário que eu digo mais rápido, sumaríssimo, mais rápido ainda do que o sumário, ele não apresenta a resposta à acusação no prazo de 10 dias, mas ele apresenta a resposta na audiência. Aí eu tenho a oitiva da vítima,
estiver viva. Oitiva, as testemunhas de acusação, primeiras testemunhas de acusação. A oitiva das testemunhas de defesa. O interrogatório. A oitiva da testemunha até o interrogatório é a fase que nós chamamos de fase instrutória do juizado especial. Instrutória. Fase de instrução do juizado especial. Bom, após o interrogatório, posso copiar aqui rapidamente, para dar um espaço. Aí na prova pode cair assim para você explicar aqui o rito do procedimento sumaríssimo, né? Então é fácil. Depois do interrogatório, eu tenho os debates. Então, debate. E aí é bom esclarecer que nos debates eu tenho 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos para a acusação e mais 10 minutos para a defesa. Ao final de qual nós vamos ter a sentença. Esse é o procedimento sumaríssimo. Repetindo, audiência no juizado especial, resposta do réu em audiência, oitiva da vítima, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, interrogatório do réu. Debates, 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, prorrogável por mais 10 minutos para a acusação, mais 10 minutos para a defesa, após o que eu tenho a sentença. Entenderam? Fácil, né? Muito fácil. Delito complexo e concurso de crimes. Perigo. Delito complexo e concurso de crimes. É a reunião de condutas distintas que só a lei disciplina como uma só. Então, o delito complexo, gente, o roubo, para a informação de vocês, é um delito complexo. Por quê? Por que o roubo é complexo? Porque ele envolve violações distintas aos bens jurídicos, né? Eu tenho violência, grave ameaça, lesão ao patrimônio, etc. Né? O estupro, ele é um delito complexo, porque ele envolve violência, grave ameaça, né? Ofensa à integridade física e ofensa à dignidade sexual. Então, quando eu tenho um crime que atinge vários bens jurídicos, eu tenho um crime complexo, um delito complexo, é a reunião de condutas distintas que só a lei disciplina como uma só. Na verdade, o roubo é a mistura do furto com constrangimento ilegal. E a lei transforma numa conduta só, roubo. Bom, e o concurso de crimes? É aquele em que o tipo penal funciona como uma qualificadora de concurso de crimes, né? Ou o concurso de crimes eu posso conceituar como aqueles crimes que são praticados por um agente ou por um ou mais agentes que violam dois ou mais bens jurídicos distintos. Concurso de crimes, eu posso ter um concurso de crime de furto. Uma pessoa entra no ônibus e furta várias pessoas. Eu posso ter um concurso de crime de roubo. Com a arma na mão, a pessoa entra com a violência ou grave ameaça e subtrai o relógio das pessoas dentro de um coletivo. Então, eu posso ter um concurso de crimes. Mas por que eu estou falando disso?
Pode haver concurso de crimes de ação penal pública e ação penal privada. E a pergunta é, como é que eu vou, professor Franklin, resolver? Se eu tenho um concurso de crime de ação penal pública e um concurso de crime de ação penal privada, como é que eu vou resolver? Simples. Não existe uma regra expressa no processo para resolver a situação, mas cada crime deve ser promovido pelo seu titular. Essa é a regra. Então, se eu tiver um caso de erro essencial e ocultação e impedimento, caso da moça que se casou com o próprio irmão biológico, ocultação de erro, ocultação de impedimento. Ela não era impedida de casar com o irmão? Ela era impedida. Logo, o que acontece? Se eu tiver ocultação de impedimento e o ato obsceno em concurso, você vai me perguntar, professor, mas ocultação de impedimento é uma ação penal privada personalíssima. E o ato obsceno é uma ação penal pública incondicionada. Como é que resolve? Simples, o Ministério Público pode mover a ação penal pelo ato obsceno e o erro essencial e ocultação de impedimento, que é um crime de ação penal privada personalíssima, fica a cargo do cônjuge ofendido. Ele que tem a titularidade da ação penal. Beleza? Ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Para terminar a nossa aula de hoje. Bom, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, e aí eu falei do estupro, e eu podia falar do estupro de vulnerável, né? Eles são, em regra, de ação penal pública condicionada à representação. Por o crime contra a dignidade sexual ser um crime de interesse mais do particular do que da ordem pública, eu preciso da representação do particular para promover a ação penal. Mas esse crime será de ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou vulnerável, ou seja, alienado, débil mental, ou porque por qualquer circunstância não puder resistir, não puder consentir sobre a conduta ilícita. Portanto, é a famosa inocência concili, ou seja, ele não tem a capacidade de consentir na prática do ato sexual. Portanto, nessas hipóteses, a ação penal será pública, incondicionada nos crimes contra a dignidade sexual, se a vítima é menor de 18 ou vulnerável. Terminamos a nossa aula. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.